Quando Daniel Silveira injustamente volta para a cela, ouve-se uma gargalhada da menina Daniela. Se você estiver passando mal, não importa a dor ou a mazela, ligue antes pro Xandão, é o que diz a Daniela. Pro traficante a liberdade, pro corrupto a vida é bela. Mas se criticar o Xandão, tem que ser preso, né, Daniela? A justiça do Brasil tá igualzinha da Venezuela. E se o Xandão é o nosso Maduro, a primeira-dama é a Daniela. É Natal! E no Brasil isso significa uma época de muita comemoração, alegria, paz e liberdade. Para os bandidos. Nós, brasileiros comuns, temos que passar datas como essa com medo dos criminosos soltos nas saidinhas. Nessa época do ano, tudo quanto é presidiário pode sair para visitar a família, a sua família, e assaltar, sequestrar e fazer o que quiser com ela. Afinal, o Lula e o STF te proibiram de ter armas. Mas tem um preso que não tem o direito de sair da cadeia, nem no Natal, nem com indulto, nem com regime semiaberto. O Daniel Silveira. Seu crime? Fez um vídeo xingando o STF e o Xandão não gostou. A partir daí, Daniel virou um prisioneiro particular de sua xandidade, como um gato que uma criança psicopata aprisiona para judiar, arrancar os pelos, esfolar e mutilar à vontade. Como você já deve saber, a Polícia Federal prendeu o ex-deputado Daniel Silveira nesta terça-feira por ordem do ministro Alexandre Uglandi, do Soviético Tribunal Federal. Sim, preso na véspera de Natal, no mesmo dia em que o sócio do Xandão falou isso. A compaixão, a fraternidade, o respeito e o amor ao próximo. Meu desejo é que esses ensinamentos estejam presentes não apenas no Natal, mas em todos os dias de nossa vida. A razão por trás da ordem de Xandão foi a ida de Daniel Silveira com urgência a um hospital. No sábado, Daniel teve uma crise renal. Ao retornar para casa naquele mesmo dia, ele excedeu o horário permitido para sua volta à residência, que é até às 22 horas. Desde agosto, Daniel tem se queixado de fortes dores lombares. Na época, a defesa informou ao STF a condição de saúde do ex-deputado. O ministro Xandildo disse que não havia autorização judicial para Daniel Silveira ir ao hospital. Tá proibido passar mal ou tem que ligar para o Xandão antes? Sim, se você estiver prestes a morrer ou correndo risco de vida, tem que perder algumas horas pedindo permissão à sua xandidade para buscar socorro. O cara realmente quer ter poder absoluto sobre a vida e a morte de seus prisioneiros. Qualquer pessoa que pretenda comemorar dia 8 está praticando crime. No despacho, Alexandre disse: não houve autorização judicial para o comparecimento ao hospital, sem qualquer demonstração de urgência. No despacho, sua xandidade determinou também que a Polícia Federal fizesse uma oitiva com médicos e enfermeiros do hospital que Daniel informou ter ido. Ou seja, Xandão decidiu que não era urgente, antes mesmo de confirmar a estadia no hospital e ouvir os médicos. Só um detalhe, segundo o Código de Ética Médica, médicos são vedados de revelarem fatos inerentes ao trabalho, mesmo quando convocados para depoimento como testemunhas. Abre aspas. Nesta hipótese, o médico comparecerá perante a autoridade e declarará seu impedimento, diz o Código. Imagina você ser médico e ter que prestar depoimento à PF na véspera de Natal por ter feito o seu trabalho e assinado documentos que atestam isso. De todo jeito, uma declaração do Hospital Santa Teresa, que fica em Petrópolis, confirmou que Daniel Silveira buscou atendimento às 10h59 da noite do sábado e que deixou o local por volta de 00h34 do dia seguinte.
Quem está rolando na lama da injustiça como uma leitoa feliz é a comentarista da Globo News e manicure dos 9 dedos do Lula, Mortadela. Digo, Daniela Lima. Eu queria trazer para vocês aqui, gente, eu tive acesso ao laudo que a defesa apresentou para o Supremo Tribunal Federal, esse laudo sobre a internação do Daniel Silveira. O laudo mostra que Daniel Silveira fez uma série de exames de sangue, que foi constatado... A gente tem as imagens aqui. Vamos colocar no telão? Yannis, o que você quer fazer comigo? Fala para mim. Vamos lá, então. Enquanto a gente está chegando aqui para o nosso telão, eu vou detalhar para vocês o achado da médica que faz este laudo. Ela diz o seguinte, já vamos para esse aqui, porque essa aqui a conclusão é o que importa. Mas eu vou detalhar para vocês o que disse a médica. Olha só, ela fala: o paciente vem à unidade por conta de dor da lombar com irradiação para flanco, ou seja, para o quadril, e refere histórico de insuficiência renal. E aí a médica coloca um SIC entre parênteses, ou seja, quem o falou em insuficiência renal foi ele. Ela está só, E aí segue o laudo detalhado. Em exame laboratorial realizado na unidade, foi evidenciado creatina locada e ureia de 35. Oriento busca especialista em aumento de ingestão hídrica, ou seja, procura um especialista e toma mais água. Foi esse o laudo. E aí, no fim, essa é a declaração que a defesa do Daniel Silveira entregou, essa que você vê aqui na tela do Estúdio I, a gente traz para você o detalhamento, para o Supremo Tribunal Federal. É um outro médico que assina e aí ele diz: declaro para os devidos fins que o paciente Daniel Lúcio da Silveira, o ex-deputado Daniel Silveira, esteve em atendimento no período de 22h59 do dia 21/12 à meia-noite e 34 do dia 22/12. Como registra a Polícia Federal, gente, ele só chega em casa às 2h10 da manhã. Daniel Silveira não podia nem sair nesse horário, sem autorização judicial ou sem avisar previamente a Justiça. A militante de redação tá adorando. Olha a cara de deboche da porpeta. Imagina a alma cebosa de quem vibra assim com a injustiça alheia. O prazer dessa senhora, narrando os fatos, chega a ser nojento. Se o inferno existir, essa capivara vai passar a eternidade no colo do Fidel. Essa mulher suja usa a expressão "ele violão" sem nenhum pudor. Se fosse com alguém da esquerda, essa frase teria na frente: segundo o ministro, ele violão. Saiu do hospital à meia-noite e 34, atestado emitido à meia-noite e 37. Até pegar um carro, passar na farmácia, já era 1h15. Até chegar no sítio onde ele mora, 45 minutos, 2 da manhã. Totalmente factível. Mas a porta-voz do regime não vai fazer essa reflexão, senão a bronca vem no zap. Traficantes, estupradores, homicidas, ladrões e corruptos jamais receberam o tratamento judicial que Daniel Silveira está recebendo. É um acossamento desapiedado, é uma perseguição digna de torturadores. O rigor é só para o Daniel e um evidente aviso aos parlamentares. Para os demais, o CNJ já decidiu que não pode. Prender só em flagrante de crime doloso. Descumprimento das condições da condicional não levam à prisão. Prende primeiro, apura depois. Justiça de República de Bananas é assim. Mas para os bandidos, solta mesmo em flagrante. Olha a diferença de tratamento. Mas o auge do deboche da companheira Mortadela foi quando o outro lambe-botas do regime, o jornalista de boteco com bafo de caninha e pururuca, Octávio Guedes, apareceu no plantão para ajudar na narrativa. Que a história parecia bem simples. Daniel Silveira, com histórico de problema nos rins, tinha expelido 2 pedras na cadeia, vai para casa, se sente mal, pega o carro, vai ao hospital, é atendido e volta para casa. Não é bem assim. Existe um condomínio entre o trajeto da casa para o hospital. Então, o que foi fazer Daniel Silveira na Granja Santa Lúcia, que fica em Itaipava, longe de sua casa e longe do hospital? Não é nem no caminho, Dani, é depois.
Casa de Daniel Silveira, hospital e depois a Granja Santa Lúcia. Então, esse que vai ser investigado, e eu perguntei ao doutor Paulo Faria, que inicialmente falou de casa hospital. Eu perguntei, tem um condomínio, não é nem no meio do caminho, é no pós-caminho. Então, a explicação da defesa é que Daniel Silveira foi buscar a esposa em algum lugar que eu não sei onde fica, e eu já dou o nome aqui, Granja Santa Lúcia, para acompanhá-lo até o hospital. Eu falei, mas não tinha alguém dirigindo o carro? E ele responde, bom, a esposa não estava em casa e quem estava dirigindo, quem o levou ao hospital, não poderia ficar com ele. Aí eu perguntei, poxa, mas não poderia ficar com alguém que está sofrendo? Então diz o advogado, ele, que é o Daniel Silveira, queria a esposa. E isso deve ser natural para quem é casado. Eu faria o mesmo, responde o advogado. Então Daniel Silveira teria ido buscar a esposa e retornado ao hospital. Inclusive, ele está pedindo isso na reconsideração. O repórter Leslie Leitão tem ali a informação de que ele ficou 16 minutos nesse condomínio. A informação que me passaram, os investigadores, é que ele teria ficado cerca de 2 horas. E que a história de que ele ficou no hospital, no banco, esperando, portanto, não corresponde aos fatos. Ele efetivamente, a tornozeleira registra que ele sai do hospital logo depois daquele horário da internação. E a demora é porque Daniel Silveira foi para a Granja Santa Lúcia. Mano, olha as caras e as bocas da fofão das notícias. Nojento esses dois tentando arrumar uma explicação para um comportamento sádico e ilegal. Eu gostaria que eles tivessem essa mesma preocupação com o Sérgio Cabral. A verdade é que nenhum regime de exceção sobrevive sem a sustentação de uma grande parcela de psicopatas nas mais diversas posições sociais. Veja o diagnóstico que o psiquiatra Andrew Lobaczewski fez sobre a natureza do mal quando instrumentalizado para ação política. Abre aspas. Um sistema de governo forjado por uma minoria psicopata que assume o controle da vida de pessoas normais. Ocupam não só cargos políticos, mas posições de referência moral e intelectual, incluindo-se aí as salas de aula e cátedras universitárias, como os pedagogos da sociedade. Pessoas fascinadas por suas ideias grandiosas, frequentemente limitadas e com alguma mácula derivada de processos de pensamento patológico, que se esforçam para impor suas teses e métodos, empobrecendo a cultura e deformando o caráter das pessoas. É disso que se trata o deboche da Mortadela Lima, o prazer sádico de um psicopata infligindo dor, sofrimento e humilhação a um simples opositor político. O deboche da Daniela, do Octávio, da Natuza e de milhares de esquerdistas é o comportamento escancarado de toda uma classe que não tem mais os referenciais morais de comportamento humano. É gente incapaz de sentimentos humanos básicos, como empatia. Gente incapaz de ter um sentimento que em pessoas saudáveis é automático, a revolta com a injustiça. São nada mais que psicopatas e sádicos, experimentando um prazer doentio com o sofrimento humano. O que a gente está vendo é a psicopatia do centro do poder político se espalhando para as elites midiáticas, acadêmicas, artísticas e jurídicas. É psicopatia contaminando o tecido social do Brasil, que hoje é um país com graves traços desse transtorno mental. Aqui, a elite que posa de inteligentinha destrói vidas sem nem tentar fingir civilidade e acha que está enganando alguém, além de outros psicopatas nas esferas inferiores da sociedade. Daniel Silveira está passando o Natal na cadeia porque teve de ir ao hospital à noite e não pediu licença ao ministro Chandler Clayson. Também é acusado de demorar muito para voltar à sua casa. Qual perigo ele estava trazendo à sociedade? Nenhum. Além do mais, na justiça, é praxe o juiz intimar a pessoa para se justificar sobre o eventual descumprimento de medida cautelar.
Inclusive, é praxe dar uma primeira advertência antes de decretar a prisão. A decisão de Xandildo faz uso de um preciosismo que não é usado pelo judiciário nem para crimes graves, quanto mais para um parlamentar preso por fazer uso da palavra. Sim, a prisão do Daniel é um absurdo, condenado por mais de 6.000 advogados e diversos juristas do Brasil. A Mortadela Lima pode fazer carinha de deboche e risinho à vontade, mas um dia o chicote muda de mão. E aí, a Daniela vai ter que lidar com a única coisa que realmente abala um psicopata: a frustração de perder o poder e o palco. Olá, aqui é Miriam Leitosa do Lorota News. Entenda como é bom não ter peru de Natal por causa dos problemas econômicos do governo Lula. Porque agora, o capim é o prato principal. É como comer a grama do túmulo da sua esperança financeira. Entenda como é bom não ter peru de Natal, porque o fogo da Amazônia agora serve para assar seu capim, criando um sabor carbonizado natural que só quem vive a crise pode apreciar. É como uma churrasqueira a céu aberto, mas sem a parte do churrasco. Entenda como é bom não ter peru de Natal, porque o pé de galinha vai te levar a uma viagem surreal onde cada mordida é uma passagem para o mundo invertido da economia, onde o barato é caro e o que era lixo se torna ouro. Entenda como é bom não ter peru de Natal, porque você vai descobrir que o capim é a nova quinoa e o pé de galinha, o novo sushi. Vai ser uma ceia de Natal tão emocionante que você vai sair dela pensando que está numa comédia stand-up, só que a piada é a sua vida financeira. Se gostou, curta, compartilhe e me siga. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.